volta das 6, quase 7 horas da manhã do dia 26 de julho, uma atriz muito famosa de 41 anos é levada a hospitais às pressas por estar num estado inconsciente. Mas o que mais chamou a atenção do pessoal do hospital foi o estado do corpo. Ela estava com o rosto totalmente inflamado, ela tinha várias fraturas no crânio, no corpo, tinha várias sequelas, ossos quebrados, rosto muito inflamado e machucado, tinha muitos hematomas de pancadas. E todo mundo queria saber o que é que realmente aconteceu. Nesse caso teve muito apelo da mídia, teve muito apelo de muitas formas, e talvez nós vamos entender que o sensacionalismo muitas vezes consegue estragar a vida de muita gente. Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal. Mais um vídeo, mais um caso. E esse caso em particular eu dou méritos à Netflix porque eu não conhecia e eu encontrei porque ele foi adicionado recentemente no catálogo da Netflix. Chama-se The Rockstar para assassino, ou seja, a estrela do rock and roll para um assassino. E ele consegue trazer muito bem a linha do tempo de tudo o que eu pesquisei. A maior parte desse roteiro foi inspirado nessa série. Então, para vocês conseguirem entender exatamente a história, eu vos recomendo depois desse vídeo a assistirem à história. Para começarmos o caso, eu vou vos apresentar a nossa personagem, que eu vou dizer entre aspas principal, porque ela é que deu o rosto e a abertura para que tudo isso fosse descoberto. Marie Trintignant nasceu em 21 de janeiro de 1962 e ela era uma pessoa que pertencia à elite do mundo de cinema na França. Ela fazia parte do clã Trintignant, em que era a sua mãe, o seu pai, ela e o seu irmão. E todo mundo pertencia para o mundo de cinema. Os seus pais eram diretores muito renomados no mundo de cinema e o seu irmão, na altura, era assistente de cinema de muitos filmes muito badalados na época. Marie era considerada aquela atriz que se destacava em tudo o que ela fazia. Tu podias estar a filmar uma cena de 1500 pessoas e ainda assim ela conseguia tirar um foco só para ela. Ela se destacava de alguma forma. As pessoas gostavam muito dela, as pessoas tinham só coisas positivas para falar dela. No documentário nós encontramos amigos, encontramos diretores de cinema, encontramos muita gente que vai falar da personalidade dela. E uma coisa que é muito dita e eu acho que é preciso ter em consideração a falar dela é que ela era uma pessoa muito intensa. Ela era do tipo de pessoa que se propusesse a entrar num relacionamento ou a fazer uma coisa, ela entrava de cabeça, por mais que às vezes fossem águas rasas. Por essa altura, em 2003, ela era casada com um diretor de cinema e ela tinha feito um filme com esse diretor de cinema. Eles eram casados desde 1998 até 2003, que foi o caso todo que aconteceu. E esse diretor era o Samuel Bentreat. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, mas eu vou deixar aqui na tela para que vocês possam ver. Samuel e Mary, eles eram casados, eles tinham um relacionamento muito bom. Porém, a Mary tinha 4 filhos ou de outros relacionamentos com pais diferentes. Cada filho tinha um pai. E um dos filhos era muito próximo a ela, incluindo o pai dessa criança também. E ele também aparece muito no documentário para falar sobre Marie. Então, nesse filme que eles fizeram juntos, que se não me engano é Joseph and John, Marie faria o papel de Joseph. E é uma personagem que era uma cantora, assim, muito extravagante, muito esporádica, vou assim dizer. Mas ela queria ter uma experiência. É aquele famoso o método que nós já ouvimos falar muito no mundo do cinema, que é quando o ator tenta viver aquela experiência antes de fazer a personagem. Então Marie decidiu ir ver um show de rock and roll, que era uma das bandas mais famosas da França, porque além de eles serem uma banda de rock and roll muito badalada, eles eram muito políticos, eles passavam toda uma mensagem, e acredito que vocês sabem que na época isso era assim uma coisa de outro nível, e acho que ainda é, que era a banda Noir Désir. Provavelmente muitos de vocês ou os vossos pais gostam dessa banda, principalmente quem fala francês, né? Porque era uma banda não só famosa na França, mas era de forma nacional e internacional. E especificamente o vocalista dessa banda, porque ele era uma pessoa bastante carismática e bastante amada pelo público e pelas mulheres. Bertrand Lucien Blum, cantante, mas nós vamos chamar apenas de cantante, porque os nomes deles são bem complicados. Era o vocalista dessa banda. Ele nasceu em 5 de março de 1964, na França também. Ele pertencia à maior banda da França. Ele era muito amado pelo público, ele tinha todo um ideal a ser transmitido, a ser falado. Ele era poético, ele era melancólico e o mais importante de tudo, ele era casado. Quando Marie e ele se conheceram, todo mundo diz que foi amor à primeira vista, que eles se viram e foi assim uma coisa icônica. Nessa altura Marie era casada,
Bertrand também era casado, mas eles decidiram então se separar. E uma coisa importante que vocês têm que saber é que ele pediu a separação da sua esposa no mesmo dia que ela deu à luz ao seu segundo filho. Bertrand era casado com Christina Radi. E essa mulher vai ser bastante importante para o caso bem mais para frente. Seguindo o relacionamento deles, isso foi por volta de 2002 e isso foi, assim, fantástico porque eles eram muito intensos, as pessoas viam, as pessoas amavam. Isso era como os relacionamentos do John Depp, era uma coisa assim icônica. O mundo da música e o mundo do cinema finalmente se unem mais uma vez e fazem uma coisa linda, fantástica que é um relacionamento. Eles eram vistos sempre juntos, não existia um sítio em que a Marie estava, que o Bertrand não estava, não existia um sítio que ele estava, que ela não estava, e era uma coisa assim, até que a mãe de Marie convida então ela para fazer um papel no seu filme. Ela seria a atriz principal juntamente com um dos seus filhos. E foi exatamente nesse sítio que basicamente todo mundo do trabalho dela passou a conhecer Bertrand. E tem vários registros dessas filmagens. E eu vou resumir bastante porque existem várias opiniões sobre, mas basicamente ele era muito possessivo, muito... não quero que ninguém chegue perto dela. E quando ele não estava presente fisicamente, ele ligava várias vezes, assim, de uma forma até meio descontrolada, chegando até a atrapalhar milhares de cenas. Teve uma coisa específica que a melhor amiga da Marie disse, que está no documentário. Ela estava a filmar uma cena em que ela tinha que estar no carro e basicamente essa cena foi interrompida mais de 5 vezes para que ela pudesse responder mensagens ou atender o telefone. Às vezes a Marie tinha que ter o telefone no bolso, no vibrador, na sola do sapato, ou até mesmo dentro da roupa íntima, como no sutiã ou dentro de alguma coisa, para ela não perder uma mensagem do Bertrand. O que começou a alertar muito as pessoas, mas ao mesmo tempo começou a irritar muito as pessoas também. Até que nós chegamos então em um momento muito específico que foi logo no fim da gravação desse filme, ia-se começar a promoção do outro filme que ela tinha feito com o seu ex-marido. E o ex-marido mandou-lhe então uma mensagem, mandou a Marie, a dizer o seguinte: temos que falar sobre a promoção do filme. Forte abraço, minha pequena Josie. Josie era a personagem daquele filme. E era basicamente assim que os personagens, né, se tratavam nesse filme. E quando o Bertrand soube dessa mensagem, ele ficou maluco. Haveria uma celebração no final das gravações do filme da mãe de Marie, e o Bertrand foi. E nessa celebração, o Bertrand basicamente não achou um momento melhor do que naquele exato momento começar a questionar a intimidade que Marie tinha com o seu ex-marido, já que ele abandonou tudo para poder estar com ela, e ela começou a ficar muito enraivecida com isso. E antes de continuarmos sobre esse dia, há uma coisa que eu preciso vos dizer que é bastante importante. Existem vários relatos de alguns encontros que ela tinha com os pais dos seus filhos, a falarem que eles tinham um bom relacionamento, né? Marie e os seus ex tinham um ótimo relacionamento, principalmente aqueles que eram os pais dos seus filhos. E ela às vezes saía para almoçar, saía para conversar com eles sobre qualquer coisa. E o atual dela, que seria então o Bertrand, ligava sempre, ele ligava de 5 em 5 minutos, a cada almoço, a cada jantar, a cada sítio que ela ia sem ele, para saber onde é que ela estava, com quem estava, o que ela estava a fazer, o que ela tinha acabado de fazer, o que ela falou, com quem que ela falou, entre outras coisas. E isso chamava bastante atenção aos ex dela, já que ela não era muito assim, porque ela era bem livre, bem mente aberta nesse tipo de coisas, ela não tinha muito essa pegada de curtir pessoas ciumentas ou possessivas. Porém, voltando ao dia da celebração, teve todo aquele escândalo. A Marie não gostou nada disso e ela já estava meio farta daquela situação. Então ela começou a dizer ao Bertrand que ele devia voltar com a Christina, a sua ex-mulher. Só que os ânimos não ficaram muito por aí e a Marie então queria sair para casa. Só que um amigo dela, acho que era basicamente o assistente de produção lá, que ficava muito perto, a Marie, que gostava muito dela, viu que os ânimos estavam um pouco pesados, então convidou-lhes para ir beber à casa deles. Começaram a beber, tomaram umas taças de vinho, uns shots, comeram algumas coisas. E o Bertrand voltou então a perguntar sobre isso, ao ponto de que ele basicamente atirou a Marie para a parede. Quando o assistente viu essa situação, ele achou assim: isso é demais, vamos sair. Ele pegou na mão da Marie, pegou na mão do Bertrand e eles foram caminhando, foram conversando, até que parecia então que os ânimos estavam leves e ele deixou, por volta das 23 horas, a Marie e o Bertrand no prédio, que era no hotel em que eles estavam a ficar naquela cidade. Nesse mesmo momento, só se sabe então que a Marie, por volta das 5, 6 horas da manhã, saiu de casa numa maca, foi levada por uma ambulância e chegou então no hospital. A ambulância foi chamada pelo seu irmão mais velho
em colaboração com o seu namorado Bertrand. Existem duas explicações para o que aconteceu nessa noite, mas eu vou deixar mais para a investigação para que vocês entendam como é que as coisas se desenrolaram. E nisso, a família começou a achar muito estranha. Nesse momento, o Bertrand foi levado pela polícia e ele explicou a questão da mensagem, explicou a questão de que o relacionamento deles não era 100% perfeito e explicou que o que aconteceu foi que eles chegaram no apartamento, as coisas estavam calmas, ficou em silêncio por mais ou menos 10 minutos, só que posterior a isso, ele decidiu perguntar então de novo sobre a mensagem, porque ele não achava justo que ele tivesse abandonado tudo e a Marie ainda tivesse um contato com o seu ex, principalmente algo tão íntimo, segundo ele. Então eles começaram a discutir, ela começou a gritar e a gritar, ela ficou histérica. E nisso ela foi pra cima dele, ele foi pra cima dela, ele empurrou ela e ela bateu com a cabeça. Foi simplesmente isso, bateu com a cabeça no ar-condicionado, naquela parte que aquece, né? E que foi basicamente isso que aconteceu com ela. O que até certo ponto ficou ok, isso poderia ter acontecido, já que não se viu propriamente o estado em que estava o corpo dela. Porém, pra mídia, foi algo como, meu Deus, Bertrand, o coitado, o amor é que matou essa mulher. O amor consumiu o Bertrand e o Bertrand simplesmente reagiu. É um homem enciumado, o que ele pode fazer se ele amou tanto essa mulher? Então a mídia vendia a ideia de que o Bertrand era simplesmente um homem muito, muito apaixonado, muito enciumado com uma situação. E ela, a Marie, a promíscua, né, a mãe de 4 filhos com homens diferentes, é que foi até certo ponto culpada, já que ele realmente abandonou tudo e ficou com ela e ela não conseguiu fazer o mesmo. Coitado do Bertrand que ficou com uma mulher dessas. A situação foi acontecendo, ele não foi acusado naquele momento, porém, ela acabou por ter que ser transferida para uma outra cidade da França, se não me engano foi para Paris, para poder então passar por várias cirurgias. Até que no dia 1 de agosto ela morre. Aconteceu que o cérebro dela parou, teve uma edema por causa de toda a situação que ela tinha, por causa de toda a pancada. Então, a situação parou de um simples acidente, como fazia a mídia e o Bertrand parecer, para um possível homicídio. Durante essa situação toda, depois de ser declarada morta, ela passaria pela autópsia e o Bertrand, então, seria o principal e único suspeito, na verdade. Foi para a autópsia e concluiu-se que as coisas não eram bem assim como o Bertrand tinha contado, porque ela tinha várias situações no seu corpo, vários hematomas, ela tinha rachaduras no cérebro, ela tinha rachaduras na coluna, nas suas costelas, nos seus braços. O que parecia ter sido algo muito pior do que aquilo que ele simplesmente contava. Então, com aquela autópsia, a polícia francesa decidiu então ir para aquela cidade para poder interrogar o Bertrand. E nisso eles tiveram autorização e eles foram. E nisso o Bertrand mudou a história. Ele disse sim, não foi um mero acidente, nós lutamos mesmo, foi algo assim violento, eu perdi a cabeça, ela ficou histérica, eu fiquei histérico, nós começamos uma briga e foi isso. Houve várias simulações, mas essas simulações ao mesmo tempo não fizeram sentido. Porém, a mídia simplesmente continuava a vender a história de que o Bertrand era simplesmente um homem inocente. O que um homem pode fazer quando a mulher que está com ele faz uma coisa dessas? Ele perdeu a cabeça, ela perde a cabeça, ele perde a cabeça. Ela bateu primeiro. Foi isso que o Bertrand disse e foi isso que realmente a mídia vendeu. A mídia em nenhum momento disse que ela foi assassinada ou algo parecido. Não, ela estava histérica, ela bateu primeiro, teve o que merecia. Foi basicamente isso. E pouco tempo depois, poucos meses depois, ele foi então a julgamento em 2004. Lembrando, isso aconteceu em 2003, ele foi a julgamento em 2004. Durante o julgamento, várias coisas foram apresentadas, mas existe um depoimento que foi assim primordial. Primeiro, o mais essencial, a sua ex-mulher de 14 anos, mãe dos seus 2 filhos, Christina Randi, em que ela disse o seguinte: eu nunca, em 14 anos de relacionamento, fui agredida por esse homem. Não aconteceu absolutamente nada, eu jamais ficaria com um homem que me bateu. E ele foi acusado e condenado a 8 anos. E isso foi assim, razoável, mas tu matares alguém de 8 anos é algo que parece que não faz parte da mesma frase. Parece que eu estou falando de 2 assuntos diferentes. E era essa a sensação que principalmente muita gente tinha. Porém, o mais surpreendente é que a nossa história podia terminar aqui. Ele ficou preso 8 anos, mas vão ir pondo várias condenações por cima e aconteceu. Não. A história continua. Infelizmente, na França, eles têm que dar um tempo mínimo para que tu fiques preso. Como a condenação máxima foi de 8 anos, ele podia ter a liberdade condicional em menos tempo. 4 anos, 5 anos, por aí.
E se fosse negada, provavelmente ele poderia recorrer, continuasse a ser negado, ele não sairia. Porém, ele ficou preso 4 anos. E desses 4 anos, ele saiu em liberdade dos outros 4. Por que ele saiu em liberdade? Existem vários critérios, dependendo do estado, do país, entre outras coisas, de como é que tu podes sair em liberdade condicional. Nesse caso em específico, ele precisava ter uma boa conduta na cadeia, precisava ser uma pessoa exemplar, ele precisava estar dentro da reforma da cadeia, precisava frequentar as consultas com a psicóloga ou com a terapeuta e precisava ter uma recomendação, uma motivação, entre outras coisas, e ele tinha tudo isso. Porém, no documentário nós vemos que a psicóloga diz que ele só frequentou a terapia uma vez. Ela só viu uma vez o Bertrand. E isso é muito estranho, porque como é que ela ia saber do que ele era capaz ou não uma vez, em uma conversa? Não faz muito sentido, principalmente quando nós estamos a falar de alguém que encantou tanta gente no mundo afora. Ela era uma estrela. As pessoas estavam defendendo a mídia de todas as formas possíveis. A história foi seguindo, ele conseguiu a liberdade condicional para viver com Cristina Radi e os seus 2 filhos. Ele foi para a casa dela, eles começaram a viver juntos e a história foi acontecendo. Existe uma repórter que fez uma matéria dessas, só que ela não foi muito valorizada. O relacionamento deles foi seguindo de, se não me engano, 2008 até 2010. Em 2010, Cristina Radi é encontrada morta pelo seu filho mais velho, Milo, no porão, se não me engano, no sótão de casa. Ele vai, acorda o pai, e então Bertrand e juntos chamam a polícia. É encontrada uma carta onde ela acusa várias pessoas, incluindo o próprio Bertrand, dizendo algo como: tu és o único e exclusivo culpado de todo o sofrimento. Mas fora isso, não tinha propriamente nada que acusasse o Bertrand como uma simulação de suicídio ou algo parecido. Muito pelo contrário, foi comprovado que ela fez por livre e espontânea vontade. Só que nessa situação, uma repórter começou a investigar um pouco mais sobre o que poderia ter acontecido antes. Eu não lembro o nome da repórter, mas eu vou procurar uma foto dela e vou colocar aqui. E essa repórter fez um trabalho, assim, perfeito. Ela descobriu tudo, basicamente. Ela descobriu o que aconteceu com ela, se ela passava ou não agressão também. Ela descobriu tudo. Basicamente, todo o resto do caso foi a descoberta dessa jornalista. Ela foi procurando falar com várias pessoas da banda, porque pouco tempo depois a banda se dissolveu. E ela conseguiu contactar então 2 ex-namoradas do Bertrand. E ela descobriu que era um padrão dele. A Maria acabou morta. A Cristina fez o que fez com ela própria, mas não eram as primeiras vítimas. E provavelmente não são as últimas vítimas. Ele não foi acusado de nada que aconteceu com a Cristina. Ele foi preso apenas 4 anos pelo que aconteceu com a Marie. E pouco tempo depois, ele foi capa de revista de uma das maiores revistas de rock and roll. Ele foi literalmente o inocente. E muito provavelmente até antes desse documentário, porque acredito que agora as pessoas estão com uma visão totalmente diferente, ele foi inocentado. Ele fazia shows, enchia, as pessoas tinham opiniões e opiniões. E eu tenho realmente uma pergunta para fazer. Vocês conseguem separar o artista da sua vida pessoal, tendo em conta esse histórico todo? Porque ele não é o primeiro e provavelmente não será o último artista a ser defendido de coisas bizarras como essas. E eu acho que isso é uma grande preocupação. O tipo de pessoas que nós consumimos e idolatramos e o tipo de pessoas que, entre aspas, nós passamos pano. Porque o que aconteceu foi basicamente um feminicídio e um incentivo a suicídio, né? Hoje isso seria crime. Mas na época, isso foi há 1,5 décadas atrás, não aconteceu nada. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Se você já conhecia esse caso, não se esqueça de assistir o documentário, que eu recomendo bastante, porque ele é muito bom. Existem muitas informações que eu não coloquei aqui porque eu não achei que fariam algum tipo de diferença, porque eu queria que vocês só conhecessem o caso. Mas lá vocês provavelmente vão encontrar muitas mais explicações das repórteres que são chamadas para falar sobre esse caso. E é isso, nos vemos pela próxima, tá bom?